Amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento extraordinário, começando com palavras de Veneranda, que é uma alma de luz da cidade de nosso lar, mencionada por André Luiz. Então, Veneranda, ela nos diz o seguinte: informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais de nós mesmos. Vou repetir o que a Veneranda falou, que eu achei muito importante. Ela falando para André Luiz, informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano. Olha só, a força mental no aprendizado mundano. Ou seja, o esforço mental, ou seja, a força mental, o poder da mente no aprendizado na vida terrena, na vida mundana, voltada para as coisas da Terra. Aí ela falou, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos, nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais de nós mesmos. Então, há milênios que a gente vem se utilizando de nossa força mental para o exercício da autodestruição, essa que é a verdade. Aí, em cima dessas palavras, vem o autor do livro, Jacques de Luca, que nos diz assim: o pensamento é força criadora. Conforme o seu uso, podemos nos beneficiar ou nos prejudicarmos. Nossos pensamentos habituais definem nossas emoções. Então, veja bem, nossos pensamentos habituais, ou seja, um pensamento fixo, através de uma ideia fixa, através de um ponto de vista, não é? Eles é que vão definir nossas emoções. Se as nossas emoções serão sublimadas ou não. Aí ele continua, se tivermos um pensamento negativo, por exemplo, iremos ter uma emoção negativa, que nada mais é do que uma energia negativa, ou seja, uma energia patológica. É uma energia mórbida. Tá vendo? Se tiver um pensamento negativo. Por exemplo, o que é um pensamento negativo? É um pessimismo, falta de esperança, falta de fé, não é? Aí que está. Julgar as pessoas, ou a nós mesmos. Aí ele continua, que por sua vez irá influenciar no tipo de atitude que tomaremos perante a vida. Então, a partir desse momento, nossas atitudes, não é? No futuro, serão compatíveis com o sentimento que eu estou habituado a ter, que surgiu através de ideias fixas dos pensamentos. Ele continua, eu vou dar um exemplo, ele fala, se você tem um pensamento contínuo de que é incapaz, se a pessoa tem um pensamento contínuo de que é incapaz, que não tem valor, que tudo que vai fazer dá errado, isso aí é complexo de inferioridade. Aí ele continua, isso mudará o seu estado emocional, e então irá se sentir abatido, fracassado, sem ânimo para persistir naquilo em que você se julga incompetente. Esse sentimento também se projetará para o seu próprio corpo, que se mostrará prostrado, sem forças para que você realize suas ocupações habituais. E tudo isso terá começado com um simples pensamento a que demos crédito. Então a gente foi dar crédito a um pensamento negativo e ele se alastrou. O estrago é grande que o pensamento negativo faz dentro de nós. Aí ele continua. A lição espiritual que citamos no início desse capítulo chama a atenção para as nossas criações mentais destrutivas, isto é, aquelas que estão prejudicando a nossa vida. O Dr. David D. Barnes, psiquiatra, elaborou uma lista com exemplos de pensamentos autodestrutivos. Então aqui ele vai mencionar uma lista de pensamentos autodestrutivos. Pessimista, que vai estragar a nossa saúde. Que pensamentos são esses? Ele fala, não vale a pena tentar. Aquelas pessoas que têm o hábito de falar assim, não vou tentar não vale a pena tentar.
Ou então a pessoa fala, eu estou sem disposição. Ou então a pessoa fala, provavelmente eu não vou conseguir se tentar. Tudo que eu faço dá errado, então não adianta, eu não vou conseguir. Aí pega e não faz. Ou então ele fala, isso é difícil demais. Tem pessoas que dizem assim, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu estou cansado de ouvir pessoas falar assim, olha, mas Jesus, ele falou que tinha que perdoar 70 vezes 7. Não, isso aí era Jesus. Ele é ele, eu sou eu. Estou cansado de ouvir isso entre os religiosos. Mas o Chico era o Chico, eu estou cansado de ouvir isso. Aí ele fala, então as pessoas falam, de qualquer jeito eu não iria ganhar mesmo. Tá vendo? Eu já sabia que eu ia perder, por isso que eu não queria apostar, por isso que eu não queria dar um palpite, porque eu já sabia que eu ia perder. Então se eu já perdi, e nem estou surpreso, já sabia de antemão, quer dizer, antes de entrar, já estava derrotado, antes de começar. Então uma pessoa dessa, ela é uma derrotada. Ele fala, então a pessoa fala, se nada se fizesse alguma coisa. Eu nunca faço nada direito. Vou fazer um papel de bobo, então não, vou fazer papel de bobo. Eu não sou bobo de ninguém não, nem vou tentar, que eu vou perder. Todos vão me olhar com desprezo. Então a pessoa fala isso. Então a pessoa fala, isso mostra que eu sou um idiota. Quem mandou eu ter tentado? Agora eu perdi? Tá vendo como são as coisas? Aí ele continua. Os pensamentos autodestrutivos, frequentemente, são frutos de uma distorção. Fazemos uma interpretação negativa de uma determinada ocorrência e, a partir dela, generalizamos que todas as demais situações da nossa vida, só porque um dia não nos saímos bem numa prova, por exemplo, nos colocamos o rótulo de eternos incompetentes, e a partir de então, nossa mente passa a se apoiar naquele pensamento autodestrutivo, levando nossa vida para o fracasso. Que tal corrigirmos os nossos pensamentos distorcidos? Que tal sermos mais leves, menos cobradores implacáveis? Reiteremos os sucessos como simples aprendizado. O mais importante, porém, é observarmos que, se nós temos sido vítimas de nossas criações mentais destrutivas, chegou a hora de mudarmos a estratégia e apostarmos em criações mentais construtivas, positivas, esperançosas. E hoje, a neurociência vem demonstrando que o cérebro é capaz de se moldar nas situações a que a mente se apoia. O neuropsicólogo afirma, se você apoiar sua mente na autocrítica, nas preocupações, na ranzice com os outros, na dor e no estresse, então sua mente será mais reativa, vulnerável à ansiedade e à depressão, concentrando-se nas ameaças e nas perdas e ficando predisposta à raiva, à tristeza e à culpa. Por outro lado, se apoiá-la em acontecimentos, situações favoráveis, não é? Por exemplo, entre aspas, abre aspas, alguém foi legal com você, você tem um teto onde morar, fecha aspas. Em sensações agradáveis, nas coisas que você consegue, de fato, realizar, nos prazeres físicos, suas boas intenções e qualidades, então o seu cérebro assumirá uma forma diferente com o passar do tempo, incorporando forças e resiliência, bem como uma perspectiva realisticamente otimista, um humor positivo e um senso de merecimento. Até agora, nosso cérebro tem sido velcro para coisas negativas e teflon para a positiva. Chegou então a hora de cultivarmos flores no jardim de nossa mente, como afirma Dr. Hanson. Isso quer dizer que a partir de agora teremos que tirar os espinhos dos pensamentos negativos e plantar diariamente flores de positividade, daquilo que nos faz bem, que nos alerta e que nos traz paz, do que nos faz se sentir encorajados e motivados para a vida, do que faz nosso amor brotar. Ficou aí para a nossa reflexão, pessoal. Vamos reflexionar sobre isso. Tem pessoas que realmente é muito negativa. A gente chega perto dessas pessoas e se sente até mal, não é? Nós temos que sermos positivos, esperançosos, tem que ter fé, entender que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, né? Então, nós temos que nos amar. E se nós nos amamos,
Nós não devemos nos permitir que um pensamento que não é de otimismo ganhe força dentro da gente. Porque um pensamento de desesperança, de falta de fé, não é um pensamento pessimista, de derrotista, são pensamentos com energias mórbidas, e essas energias é um corpo estranho dentro de nossa alma. E a nossa alma, impulsionada por uma lei obrigatória da lei de Deus, que é a de crescimento, de evolução e da felicidade futura, ela vai colocar para fora esse corpo estranho. A nossa alma vai colocar para fora, vai expurgar essas impurezas que surgiu do nosso pensamento de pessimismo. E como é que ela coloca para fora? Como é que ela expurga essas energias mórbidas? Através de doenças. E é aí que surge síndrome de pânico, depressão, úlcera, gastrite, enxaquecas, infartos, suicídios. Tudo começa em pensamentos derrotistas, né? Pessoas que não aprendeu ainda a trabalhar a fase de vacas magras, só sabe trabalhar épocas de vacas gordas e nem sabe trabalhar a época de vacas gordas, porque quem sabe administrar a sua vida em épocas de vacas gordas vai preparar uma poupança para quando chegar inevitavelmente a época de vacas magras, a pessoa ter saldo, ter crédito com Deus, ter crédito com Jesus, ter crédito conosco mesmo. Que é o crédito? É toda a poupança que eu fiz em me preparar, em não me permitir que pensamento negativo ganhe corpo dentro de minha alma. Porque quem se ama não se permite a isso. Joana de Ângeles, uma psicóloga, psicóloga de protetora de Walter Pereira Franco, eu nunca esqueço uma frase que ela falou, que eu utilizo, é uma técnicazinha que eu utilizo para mim. Ela fala assim: todas as vezes que você tiver um pensamento negativo, substitua-o por um bom. Tá aí, pessoal. É uma técnica que funciona. Não vamos nos permitir, se é que nós nos amamos, que um pensamento de pessimismo ganhe força de ter fé. Mais fé em Jesus. Aquele que tem fé, fica em paz consigo mesmo e espera. Continua a sua vida normal e espera o tempo de Deus. Ele vai nos atender, Ele vai nos servir. Deus jamais irá permitir, pessoal, vamos entender isso. Deus jamais irá permitir que a gente passe por um sofrimento sem que não haja necessidade. Porque cada folha de árvore que cai, Ele sabe tudo, Ele nos conhece. E nós jamais, quando estamos passando por um problema grave, jamais devemos nos considerar como vítimas. Não existe vítima na lei de Deus. Vamos pensar sobre isso. Deus está conosco, nos observando e nos ajudando. É importante saber e ter certeza, entregar todas as nossas ansiedades, todas as nossas tribulações na mão de Deus. Ele vai resolver, vai nos amparar, vai nos dar a intuição necessária nas decisões a tomar. Seja feita em todos nós a vontade de Deus, não a nossa, e um bom sábado para todos nós.